Então, né, o título da dissertação é Educação Financeira na Perspectiva Antirracista, interpelando projetos hegemônicos de poder a partir de movimentos de auto-organização financeira negra. Meu orientador, querido, daqui, professor Dr. Kleber de... Para mim está muito baixinho. Está muito baixo? Ah, agora ficou bom. Tá, vou tentar falar mais alto. Agora foi, nesse tom tá bom. Tá ótimo. Pronto, vamos lá. E agora, ficou melhor? Sim, a Karen fez sim. Tá ótimo. Então, vamos continuar. Vai, computador, me ajuda. Pronto. Essa daqui é uma poesia. Eu vou pular, vou deixar para essa parte mais específica para o dia da defesa. E aí, o primeiro capítulo, né, que é o capítulo da dissertação chamado Passos Iniciais, o ponto de partida, ou seria o ponto de chegada, é a parte que a gente traz sobre a minha trajetória, sobre aspectos das escolhas metodológicas e sobre as teorias que a gente escolheu para interpretar a realidade que a gente vai estar analisando, né, que a gente analisou. E a última parte um pouco sobre a educação matemática e a educação financeira nessa lente que a gente está chamando de lente antirracista. E aí, primeiro, falar sobre mim, né? Eu sou Tamiri Estonjo da Purificação, sou uma mulher negra do bairro Nordeste de Amaralina, de Salvador. Eu fiz licenciatura em matemática da UFBA, me formei em 2019, em 2018 eu fiz intercâmbio quando estava na graduação, e vim para o Rio de Janeiro, para o PEMAT, para estudar o mestrado, e estou finalizando agora, finalmente. E estou na rede particular do Rio de Janeiro. E aí, essa parte, né, que na qualificação também eu trouxe um pouco disso, de falar sobre como eu me vejo, né, porque, assim, a interpretação da pesquisa feita de tal forma é diretamente ligada à minha trajetória, ao meu olhar, à minha visão de mundo, enfim. Então, isso precisa ser demarcado, né, de como eu me vejo como um corpo no mundo que tem cor, que tem corte, que tem história, que é acompanhada, né, sou eu, mas não sou sozinha, né, tem uma ancestralidade atrás que conduz e continua girando a roda para que hoje, né, eu possa estar aqui falando um pouco sobre isso. E nesse processo, né, de me descobrir como uma mulher negra, um ponto fora da curva de perceber como as mulheres negras, infelizmente, ainda estão na base da pirâmide social, né? Poucas estão na pós-graduação, poucas estão... Somos muitas já, mas ainda precisa avançar um pouquinho mais. E aí, dentro desse cenário, né, desde a graduação, pensar como que a matemática podia ser utilizada como uma forma de discutir questões sociais, políticas, enfim. E aí, quando eu fiz a seleção do PEMAT, eu já sabia que eu queria pesquisar educação financeira, mas numa perspectiva de olhar o que os moradores do bairro do Nordeste de Amaralina já faziam. Então, de ver como que algumas pessoas conseguiam fazer com que o dinheiro rendesse, porque compravam casa, compravam carro, tomava cerveja no final de semana, a feira do bairro muito tradicional, sempre cheia, e também o que a gente, né, analisou de chamar de caixa financeira, que é uma espécie de... um grupo de pessoas, aqui tem um exemplo ilustrativo, no qual depositam, né, R$ 200 durante 6 meses, e a cada mês uma das pessoas recebe o valor total. Então, e gira em roda, né? E aí isso pode ser renovado, o valor do depósito pode aumentar a quantidade de pessoas, depende. Durante a pesquisa, com as entrevistas que a gente fez, a gente viu que existem vários tipos de caixa financeira, inclusive caixa de cerveja. As pessoas depositam cerveja para comemorar o aniversário ou para fazer um dinheiro para poder fazer aniversário de alguém da família ou para construir casa, enfim, várias formas. E aí começou a gente, né, eu pensando, e aí trazendo isso para a pesquisa, de observar como a classe trabalhadora vai se organizando financeiramente dentro das condições possíveis. E aí, como que a forma que era falada, ou como eu via, né, que a matemática financeira, quando se falava de educação financeira, era ligada à matemática financeira, e somente a isso, com questões sobre juros, enfim. E aí essas inquietações nos levaram a construir esse projeto de pesquisa, que se tornou uma pesquisa de mestrado, no qual tem como objetivo, né, investigar os movimentos de auto-organização financeira que essas pessoas realizaram, né, historicamente, mais para frente eu vou falar mais sobre isso, como esses movimentos das pessoas desse bairro periférico têm se organizado e pensar quais as barreiras que existem nos projetos hegemônicos de educação financeira, porque existem vários que falam
as propostas, tanto a BNCC como a Estratégia Nacional de Educação. Ai, meu Deus, estou passando horrores aqui. Peraí. A ENEF, a Estratégia Nacional, fala de educação financeira, mas como se as pessoas não soubessem se organizar financeiramente. E aí perceber que existe uma lacuna, porque as pessoas que estão nesse lugar periférico faziam várias coisas e fazem para se organizar financeiramente, e há um discurso que fala que elas não se organizam. Então, o que existe entre isso? E aí a gente começou a pensar sobre isso e também fazer essa descrição, né? Investigar como que elas estavam fazendo. E aí, chegando no problema de pesquisa, que seria quais são as ações políticas, conscientes ou não, de resistência que essas pessoas criaram para se organizar financeiramente. Então, não entra no mérito de dizer se o que elas fazem é educação financeira ou não, mas é de entender a forma que se organizam, né, financeiramente. E aí a gente fala o termo ações políticas por pensar que essas ações, de certa forma, às vezes são sem perceber, né? Toda ação é uma ação política, ainda que não digam, que as pessoas não digam, estou fazendo uma organização política ou uma organização financeira, mas elas fazem. Então, tem uma intenção, ainda que sem perceber por trás, enfim. E pensando que todo ser humano é um ser político também. Enfim, avançando aí como hipóteses, a gente pensou que... Ai, me fala só do tempo, como é que eu tô, quando eu tiver uns 20 minutos, mais ou menos. De como esses movimentos se configuram como organização financeira, como essas minorias negras tiveram a parte da história de luta e resistência apagada pela colonialidade, então esse legado de organização financeira dos ex-escravizados foi invisibilizado. A hipótese 3, que os descendentes sem acesso a essa memória histórica construíram o imaginário das identidades em um lugar de inferioridade, e a 4 seria como isso gera um ciclo vicioso, né? Enfim, por não conseguirem se dar valor, não dariam valor ao dinheiro. Aí, mais para frente, a gente vai voltar nisso. E aí, como eu falei, da ENEF, né, que é o decreto que começou a falar sobre a importância de implementar a discussão de educação financeira para ajudar as pessoas a tomarem decisões financeiras mais autônomas e conscientes. A BNCC também fala disso, da educação financeira como um tema contemporâneo e transversal, com esse propósito de ensinar sobre conceitos de economia e finanças. E o PCN também, mas, como falei, essa questão da matemática financeira é muito restrita, a educação financeira abordada somente ligada à matemática financeira, restringindo-se a isso e à resolução de problemas. Mas todos esses instrumentos, né, que propõem a proposta da educação financeira ignoram os cenários de desigualdade que existe no Brasil. E aí, inclusive, trazer por que a gente traz raça como marcador da pesquisa. Porque a gente não consegue olhar para as desigualdades pensando esses dados que tem, né, que a gente traz, de como, por exemplo, 51% dos empreendedores são pessoas negras, mas quem recebe mais, né, desses empreendimentos são as pessoas brancas, são os não negros. 1% mais rico do país é formado por 79% de brancos e 17,4% de negros. Então, há um recorte, há uma demarcação racial muito forte que a gente consegue ver diante desses dados. Então, a gente não, né, passou a observar que não dá para falar de colocar como se todo mundo fosse igual, no mesmo barco. E aí entender de que lugar, né, de que Brasil a gente está falando, quais são as heranças que a gente tem, por que se dá dessa forma, por que a raça determina essas relações de desigualdade também, assim, por que se dá dessa forma. E aí a gente entra na parte de trazer as teorias que ajudam, né, a olhar para isso, assim. E aí a gente está chamando de decoloniais, entre aspas, com o hífen, para pensar, primeiro, foi o ponto de partida, né, que era um olhar mais decolonial, e aí depois a gente entendeu que as teorias, né, do grupo dos decoloniais da América Latina não era suficiente para falar sobre, porque, enfim, não, o recorte de raça não é centralizador nessas discussões, apesar de que alguns autores já trazem. E também pensar que alguns autores negros, inclusive, sem chamar de decolonialidade, já falavam sobre o que esses autores decoloniais falam. Então, a gente avançou nisso e trouxe autores negros, né, e negras, enfim, que já falavam sobre isso, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Franz Fanon. E aí, como a gente entende? Não é colocar todo mundo no barco como se fossem todos iguais, mas é entender que a soma desses olhares compôs o nosso olhar, assim. E também não dava para a gente não falar, não trazer a decolonialidade, porque foi o ponto de partida. Então, a soma desses olhares trouxeram a forma que a gente vai olhar, de compreender que essas heranças
está dentro da colonialidade, né? Porque são heranças do período do Brasil colônia e da construção, do que a decolonialidade fala, né? De você olhar nessas fissuras dessa construção que se deu por conta do período da escravização, e hoje a gente vive os reflexos disso, e que a gente atua nessas fissuras, né? Do que existe, e também que não existe espaço de deixou de ser colonização para não ter mais, então, né? Que é o chamado de colonialidade. Enfim, e saber que também a discussão antirracista, de ver que os movimentos negros, principalmente na prática e também na parte teórica, já falavam muito sobre isso. Então, a gente tem vários autores negros, né, como eu falei, Abdias do Nascimento, Celi Carneiro, Lélia Gonzalez, Franz Fanon, mais contemporâneos. Aí a gente vai ter Nego Bispo, que fala de um olhar que ele se intitula contracolonial, Franz Fanon, pós-colonial, enfim. E na prática, de pensar como esse olhar faz a gente olhar para essa interpretação da realidade, né? Ver de que forma que essas pessoas negras que estão no bairro periférico, dentro desse lugar que foram colocados por conta dessas heranças coloniais, e ainda assim nesse lugar de resistência, dentro daquilo que já fazem, dentro do entendimento pela busca das melhores condições de vida, assim. E é o que a gente viu diante da análise. E aí, somado a isso, em que é o lugar da educação financeira, né? Primeiro, pensar que essa pesquisa é uma pesquisa de educação matemática não escolar, e compreendendo que o campo da educação matemática é um campo que precisa avançar nisso também, porque a gente precisa trazer o que está fora da escola para poder pensar a realidade das escolas, porque os nossos estudantes estão nesses lugares também, e já fazem muitas coisas também, porque a gente às vezes olha muito para um lugar de falta e não como um lugar de existências. E nesse olhar de educação financeira crítica, de saber que a educação financeira ela pode ser discutida a partir desse lugar que seja mais próximo das realidades, daquilo que já é feito, como falei. E, enfim, a gente traz também na discussão teórica os Foucault, que fala da educação matemática crítica, dessa perspectiva, e da economia étnica, que fala de um lugar de economia social, um lugar de pessoas que produzem economia dentro do próprio território, dentro do próprio grupo social, enfim. E aí, tudo isso junto, a gente também Aí, para chegar, né? Essa parte foram os pressupostos, né? Que vão ajudar a pensar a interpretação da parte da investigação, de pensar que a gente organizou para entender e olhar para esses movimentos, que era a pergunta de pesquisa, de quais são essas ações conscientes ou não de organização financeira, quais são esses movimentos, de entender, a gente pensou em 2 momentos da pesquisa, o capítulo 2 e o capítulo 3. Faltou a parte que eu coloquei dos 4 capítulos, né? Como organizar, não sei. Detalhes, no dia da defesa sustentável, para poder fazer sentido. Para a posição. Eu acho que se perdeu na hora que eu saí apagando os slides. Enfim. Mas o capítulo... E aí a gente pensa, olhar para a história para ver quais os movimentos que as pessoas negras fizeram na parte anterior desse, que é a partir do bairro, que é o capítulo 3, né, que seriam os movimentos contemporâneos. E aí a gente entende também que, em uma parte da pesquisa, né, que o futuro é ancestral. Então, a gente precisa olhar para o passado para compreender o presente. Por que essas organizações nos bairros periféricos se dão de tal forma? Não posso dizer, é de tal forma, fazem o caixa financeiro porque fizeram assim no passado. Não é isso. Mas é compreender que pode também existir semelhanças e também diferenças, mas que, de certa forma, mesmo, ainda que em lugares diferentes, de tempos diferentes, que se compõem e que se mostram como movimentos em épocas diferentes de pessoas negras, como forma de busca de resistência por melhores condições de vida. Assim. E aí, o capítulo 2 é organizado dessa forma, que são 4 sessões, na qual uma é para organizar, retomar as ideias, né? De organizar de que modo que a educação financeira chega nisso, por que a gente está falando de educação financeira crítica, olhando para o passado, e aí trazendo e também questionando, né? Há caminhos para pensar uma educação financeira antirracista, que é o que a gente está chamando. E aí, dividido em 2 sessões, que são as outras 2 que são para trazer como
pessoas negras, no período da escravização, conseguiram juntar dinheiro da época, né? Os autores acabam chamando de pecúlio, para comprarem suas alforrias, então, a fim de liberdades. E aí, a gente trouxe alguns autores que já pesquisaram sobre isso, e falaram sobre isso, partindo de onde começou essa ideia. Uma leitura que eu tive, que foi do livro Um Defeito de Cor, que ela fala disso, é um livro que tem uma parte que é verídica e tem uma parte que não é, né? Que é fictícia. Mas, pesquisando sobre isso, encontrar que já existiam pesquisas sobre isso, de como, por exemplo, mulheres negras, elas deixaram herança para seus descendentes. E é uma parte da história que a gente não conhece. Mas, nessa parte da pesquisa, a gente, né, encontrou isso e fala sobre discutir isso também, assim, de como existiram também as irmandades e como também essas pessoas as irmandades eram associações em que os negros eles conseguiam juntar pecúlio, depositavam e conseguiam comprar alforria para outras pessoas negras. E aí conseguiam também... E aí tinham algumas estratégias para essas irmandades. Eram alguns que conseguiam se tornar libertos compravam outros escravizados para poder depois libertarem eles também. Ou libertavam primeiro as mulheres, enfim, porque algumas trabalharam também no comércio, eram as escravizadas de ganho, trabalharam na rua, enfim. E também crianças, tinham alguns perfis, a gente traz tudo isso na pesquisa. Eu vou avançar um pouquinho, porque é muita coisa. Mas entender que de início parece que não são coisas diferentes, mas quando a gente vai para a parte da análise, vai ver que a gente não conseguiria olhar para o capítulo 3 sem esse capítulo 2 da forma que a gente olhou, porque eles dialogam, assim, fazem a gente compreender por que provavelmente essas pessoas que estão nesse bairro periférico se organizaram de tal forma. Então, no capítulo 3, primeiro sobre o bairro, né? A gente traz sobre o bairro Nordeste de Amaralina, depois sobre a estrutura metodológica das pessoas que foram entrevistadas, a visão sobre o bairro. E aí, essa parte da entrevista, a gente dividiu em 3 partes, que são 3 eixos. Um é sobre a visão que essas pessoas têm relacionada ao bairro, relacionada ao comércio, relacionada a essa parte mais organizacional. Depois, sobre o caixa financeiro, que eu trouxe no início, a relação do dinheiro com a educação financeira, a visão que essas pessoas têm. Então, alguns pressupostos, né? E aí, trazendo como que a gente olhou para essas análises. Primeiro, e aí, como eu falei, essa pesquisa tem muito de mim, tem muito das minhas trocas com o meu orientador, né, com o Cléber, para a gente ter esse olhar, mas tentar sempre subverter muitas coisas, tanto que a gente se aproximou de muita coisa metodológica, mas muita coisa foi espontânea. Na parte do capítulo 2, uma leitura foi levando a outra. A gente escolheu palavras-chave para as pesquisas, para as primeiros artigos que a gente leu e tal, mas muita coisa foi sendo levada. E aqui a gente se inspirou, né, na ideia que a Bell Hooks fala de intelectuais negras, que é justamente isso. Eu não conseguiria fazer essa pesquisa e olhar para essa realidade sem saber que eu, enquanto pesquisadora, também fui moradora do Nordeste de Amaralina, minha família está lá, enfim, e a Bell Hooks fala muito disso, né, desse lugar dos intelectuais negras, que não se descolam, a gente não consegue interpretar a realidade que não seja dessa forma. E isso se compõe com o que a Conceição Evaristo vai falar de escrevivências, e por isso que muito a gente traz, né, os diálogos das entrevistas na íntegra, de trazer como que essas pessoas falaram, inclusive deixando algumas emoções, risada, quando a pessoa mudou a voz para falar, enfim, esses detalhes durante a transcrição da entrevista, para justamente trazer essas escrevivências, por compreender que ainda que isso tenha sido transcrito, não se esgota, porque tem muito da emoção da pessoa ali, tem muito de mim, tem muito do meu orientador, tem muito dessa escrevivência, né? São as vivências que vão estar falando por si, assim, quando as pessoas leem. Enfim, se vocês depois vão ter acesso também. Mas aí, trazendo sobre o bairro, né, que eu falei, e isso também é muito, né, dá para perceber com a relação de vizinhança que existe, porque esse bairro é um complexo de bairros, é formado por 4 bairros. A história do bairro tem um comércio muito forte, uma feira muito forte,
Isso também vai nos levar a entender por que essas pessoas que fazem o caixa financeiro, por que elas confiam entre elas de depositarem um dinheiro no caixa. E aí a gente perguntou também, vocês colocariam o dinheiro no caixa ou no banco? E se pudesse escolher, algumas pessoas falaram que preferiam colocar o dinheiro no caixa do que no banco. E algumas, ainda que no banco o dinheiro vai render e no caixa não. Depois de um tempo o dinheiro fica desvalorizado. Algumas pessoas falaram isso, não, que preferiam colocar o dinheiro no banco do que no caixa por conta dessa desvalorização, por conta da inflação, enfim. Mas outras falaram que não confiavam no banco, preferiam colocar o dinheiro no caixa financeiro. E aí a gente tentou entender de que lugar vem essa ideia de confiança, né? Porque são pessoas, ainda que seja um grupo de conhecidos, também tiveram relatos, né, nas entrevistas de falar que, por exemplo, um caixa, uma pessoa não pagou, porque se uma pessoa não paga, alguém vai ficar prejudicado, né, de receber aquele dinheiro no final. Mas alguns falaram que ainda assim corre esse risco, né? Preferiam correr esse risco nesse grupo de conhecidos do que no banco. Obrigada. Outra coisa. Mas, e aí a gente entende que isso também está ligado com a forma que o bairro se conecta, né? Dessa coisa das pessoas, dos moradores estarem ali, serem, enfim, sem romantizar, mas saber que existe e que também existe esse lugar de risco, né? Que as pessoas também podem não confiar, assim como teve gente que ficou prejudicada e não colocou. E aí, as pessoas que são, né, as entrevistas foram feitas semi-estruturadas, com roteiro, em profundidade, para que tinham perguntas para direcionar, mas algumas perguntas foram surgindo ali no meio para dar esse espaço para a pessoa falar aquilo que ela pensava sobre o tema. E aí, sobre esses 3 eixos, que é sobre o bairro, sobre o caixa financeiro e o que elas viam da relação com o dinheiro. E aí a gente, né, conversou, Clara também deu a ideia da gente trazer personalidade na hora, trocar o nome das pessoas por personalidades negras. E não só não só por serem personalidades negras, mas porque a gente pensa que são histórias de pessoas negras, como as da minha família, como que devem ser reconhecidas e mencionadas por mim ou por outras pessoas sempre que possível, visto que elas sempre atravessam e compõem outras histórias. E aí foram 7 entrevistados, né? Dandara por Dandara dos Palmares, Elza por Elza Soares, Zumbi por Zumbi dos Palmares, Carolina por Carolina Maria de Jesus, Luísa por Luísa Maim, Luiz por Luiz Gama e Tereza por Tereza de Benzenguela. E aí o critério desse grupo seriam pessoas que se autodeclarassem negras, que tivessem participado de alguma organização financeira do bairro, caixa financeira ou venda de rifas, enfim, que realizasse algum trabalho de afroempreendedorismo ou que trabalhasse na feira do bairro ou que realizasse Black Money, que é um movimento de comprar e consumir do que é produzido por empreendedores negros. E aí a gente tem... esses foram os entrevistados, né? A gente tem aqui algumas informações sobre essas pessoas, né? Dandara tem 26 anos, Elza 60, Zumbi 43, Carolina 52, Luísa 25, Luiz 26 e Tereza 48. Dandara é afroempreendedora, trabalha com joias em prata. Elza trabalha é agente comunitário de saúde, e aí é interessante porque tem um grupo, ainda que sejam do mesmo grupo, né, de serem agentes comunitários de saúde, com visões diferentes, algumas com visões parecidas, mas, e aí entra também porque eu cheguei nessas pessoas através de uma indicação de uma tia minha também, então por isso também, né, que a pesquisa tem muito essa coisa, as coisas foram se conectando e se desenvolvendo muito por contexto também. Enfim, e aí uma delas, Luísa, é transista, Luiz sim, diz que é autônomo de vendas, e Tereza é empreendedora, é uma lojista, ela trabalha com loja. E aí, enfim, aí na parte 1 as perguntas que foram feitas, né? Sobre se as atividades que circulam, que são realizadas no bairro, se eram mais ligadas a comércio formal ou informal, a visão dessas pessoas. Se os empreendedores e comerciantes são moradores de lá, como que eles viam isso e como o cenário da pandemia impactou isso. E aí nós tivemos alguma... Ai, ficou pequeno.
Mas algumas das falas é que alguns disseram que achavam que o comércio formal era mais forte, outros eram que o comércio informal era mais forte, outros falaram que algumas pessoas começaram a trabalhar muito com isso por conta da pandemia, né? Uma das entrevistadas falou que a pessoa colocou uma banquinha à frente de casa e começou a vender determinadas coisas, e outros falaram também que, por exemplo, a circulação no próprio bairro era boa, porque, por exemplo, o delivery que antes... esqueci de falar uma coisa. O Nordeste é um bairro periférico, e aí uma das principais informações que você encontra, inclusive, é de que é um bairro violento. Então, o deliveries, por exemplo, deixam de entregar no bairro por conta dessa fama que existe, né? Só que aí, na fala das pessoas entrevistadas, falaram que depois desse comércio, isso fez com que o comércio no bairro crescesse de tal forma que as pessoas pararam de pedir delivery fora, passaram a pedir dentro. Então, há uma circulação no próprio bairro, do dinheiro no próprio bairro, ainda que aí algumas pessoas falaram, eu acho que isso é de tal forma porque as pessoas não querem gastar dinheiro com transporte indo para outros lugares. Ou, não quer, preferem fazer isso por comodismo, enfim. Mas, de certa forma, a gente olha para isso e entende que há uma circulação financeira no próprio bairro. E também, ainda que muita gente tenha que ter feito isso pela falta de empregos, né, de carteira assinada, por conta da pandemia ou porque foram demitidas, enfim. Mas que, de certa forma, a forma que essas pessoas estão se organizando se mostra como forma de organização econômica local, né? Organização econômica no bairro, e também ligar, aí a gente olha para isso e fala, há uma romantização, né, do olhar do empreendedorismo, de falar que a pessoa precisa empreender, falar da vida e tal. Só que aí a gente não faz juízo de valor de julgar para isso, dizer que é um problema a pessoa empreender. Nesse caso, a gente olha e fala, elas estão fazendo isso como uma forma de tentar viver melhor, de tentar ganhar dinheiro para sobreviver. E a crítica é em cima desses discursos que romantizam o empreendedorismo, né, dentro do capitalismo, para poder individualizar a responsabilidade, por exemplo, do Estado, de que não dá conta de, por exemplo, dar boas condições de vida, de salário, enfim, para todas as pessoas. Então, a gente faz a crítica em cima disso e de perceber que isso também está dentro dessa estrutura colonial, assim. Como que se resolve? Porque o problema não é o empreendedorismo. Aí a gente traz o Sueli Carneiro de falar que isso, as pessoas, como a gente traz no capítulo 2, já fizeram isso com as escravizadas de ganho, que foram para a rua para vender né, seus quitutes, suas coisas, para poder viver de uma forma melhor. Então, a Sueli Carneiro, ela até fala isso no podcast com o Mano Brown, de que isso já era feito, esse empreendedorismo já era feito anteriormente, né, dentro dessa necessidade de vender, de ter resistência, de trabalhar, mas que isso, de certa forma, quem discute sobre empreendedorismo dentro dessa estrutura neoliberal traz isso para individualizar a responsabilidade, dizer que a pessoa vai viver melhor porque é culpa dela, ou que ela não sabe se organizar financeiramente porque é culpa dela, enfim. Então, a gente tem várias informações, mas a gente... Eu misturei tudo, mas eu acho que eu não tenho que ver. Sim. Ai, obrigada. Porque é muita informação. A pesquisa ficou grande, mas a gente entendeu que não podia deixar nada de fora, porque as coisas se complementavam e dava para pensar várias coisas. E, inclusive, eu vou avançar um pouquinho, mas é isso que eu falei, né? De ver também como que esses capítulos se relacionavam, assim. De que... e também há essa página que é o Nordeste Eu Sou, que é um site do bairro, que é um portal de divulgação das coisas de comércio, daquilo que é feito. Então, assim, a gente vê que há uma estrutura também. Não é feito de qualquer jeito, não é feito de qualquer forma, ainda que algumas pessoas precisam fazer mesmo a nível de sobreviverem, né? E tudo isso dentro dessa estrutura que a gente falou, pela busca dentro desse cenário... Como é que eu estou de tempo? Tem 40 minutos. Mas eu estou acabando, já vou para a parte dos resultados, já. Aí a parte do caixa financeiro, que eu falei, a gente colocou essa parte do caixa financeiro como diálogos, que foram mais extensos em quadros, assim, né? Na visão que as pessoas, das diversas formas possíveis que trouxeram sobre o caixa financeiro. E aí esse diálogo com Tereza, ela é uma das lojistas, e é interessante porque ela faz
caixa financeiro com outros lojistas do bairro. Então, o objetivo de fazer esse caixa financeiro que ela traz é que essas pessoas que são comerciantes tenham dinheiro para poder comprar mercadoria. Então, são caixas financeiros semanais que realizam e ela fala, né? São 10 pessoas e tem dinheiro toda semana. Então, toda semana, alguém recebe o dinheiro para comprar mercadoria e esse dinheiro é só para isso. No caso dela, com esse caixa financeiro, né? No caso dela, ela fala também que ela está utilizando, ela não separa o dinheiro pessoal com o dinheiro da loja, mas ela está usando o dinheiro para construir a casa de praia. E ela até fala que ela espera que fique pronto até o final do ano para comemorar o Réveillon com a família. E aí ela falou isso durante a entrevista. E aí ela traz e fala que as pessoas recebem, cada pessoa deposita R$300, então a cada semana uma pessoa recebe R$3.000, né, para poder comprar e circular o dinheiro na loja, assim. E aí tem uma parte dessa também de formas de caixa e tal, tem um dos entrevistados, que é o Luiz, que ele fala que ele vive organizando rifas. E caixas financeiros e rifas. Então, ele faz rifas, rifas de bichinho. Como é, Kleber? Tudo do bicho. Grupinho, ele chama de grupinho. É. Que a pessoa compra um grupinho de animais que tem uma quantidade de números, são 4. E aí muda, né? E aí ele faz isso todos os dias da semana, tem a rifa. E ele trabalhava vendendo várias coisas, mercadorias, enfim. E aí, durante a pandemia, foi uma forma que ele começou a ganhar dinheiro. E ele, movimenta mais de R$5.000 por mês. E aí ele fala disso e tal. E a gente viu também que a rifa é uma contravenção penal. E ele joga também. E ele joga também. Ele gasta bastante, porque ele também joga. Mas, assim, há uma movimentação, sem fazer juízo de valor, né? A gente... Adorei tudo. Tem uma riqueza de detalhes. Se você fica assim, eu falo, gente, como assim? Você faz isso e tal? E ele fala que ele está juntando dinheiro no Minhaeiro. E essa parte me tocou muito, porque meu pai guarda dinheiro no Minhaeiro, né? Você sabe o que é Minhaeiro? Não. Minhaeiro é um... Como é que chama aqui? Porquinho? Cofrinho. Só que em Salvador chama de Minhaeiro, que é uma caixa de guardar dinheiro, e a pessoa, enfim, deixa lá, depois de um tempo abre e compra. E ele faz isso, e ele falou que está juntando dinheiro para comprar um carro, porque ele só anda de Uber e mais ele vai comprar um carro. Enfim, tá próximo. E o Minhaeiro dele é de nota. E o Minhaeiro é de nota, não é de moeda. Então, há uma movimentação muito grande, assim. Enfim. E aí tem mais informações. Essa parte já para os resultados finais, de pensar que a gente perguntou, né? Para você, o que é ser organizado financeiramente e tal. E aí, para trazer a parte da educação financeira, né? Que é uma das partes da pesquisa, né? Da investigação. E a maioria falou que ser organizado financeiramente é você gastar menos do que você ganha, ou é você ter anotado aquilo que você faz, enfim. E alguns falaram, aí quando perguntam, você se considera organizado financeiramente? Alguns falaram que não. Aí eu questionava, mas você faz o caixa financeiro, você faz determinada coisa, você movimenta esse dinheiro todo, enfim. E aí a gente, né, olha para isso e fala, há uma organização financeira, ainda que não seja. E aí há os discursos de educação financeira, esses que individualizam, que falam que a pessoa não sabe organizar financeiramente porque ela não tem ações, não tem investimentos, não tem. Mas aí a gente olha para isso e fala, só é organizado financeiramente quem tem investimento, quem tem ações, quem tem, né? Enfim, essas coisas que a ANF fala, que a BNCC fala, e aí a gente traz esse questionamento para justamente falar. E inclusive, falei, né? Mas você faz isso, você faz isso. Enfim, então, como eu falei, não é dizer se o que a pessoa está fazendo é educação financeira ou não, mas é a gente trazer esse olhar da educação financeira crítica, de questionar se o que essas pessoas fazem, e aí, inclusive, discutir. Mas você está perdendo, sei lá, se isso, por exemplo, né, vou para a parte dos resultados finais, de pensar como essa pesquisa é muito mais para dar direções para pesquisas futuras, né? Porque a gente pensa que essa educação financeira, na perspectiva antirracista, está apenas iniciando, né? De olhar que essas auto-organizações, essas formas de organização financeira, essas formas que essas pessoas fazem em busca de condições de vida podem ser inspiradoras para serem pensadas como educação financeira crítica e antirracista. Nesse lugar, como eu falei, de valorizar aquilo que as pessoas negras já fazem, nesse lugar de escrevivência,
de pensar que esses modos, como eu falo, né, são lugares diferentes das pessoas que a gente traz primeiro históricas e dessas que estão nesse bairro periférico no Nordeste de Amaralina, são mobilizações diferentes, mas que se expressam como forma de busca pelas melhores condições de vida e... Poxa, repetiu, né? Enfim. Aí sobre as hipóteses, a gente consegue ver que, né, dentro desse respectivo contexto, são movimentos de educação de organização financeira, tem uma parte que um dos entrevistados falam, né? Você faz afroempreendedorismo, não faz, enfim. A pessoa falou que não considerava. Mesmo assim, mas você vê, o dinheiro está circulando dentro do próprio bairro, que é um bairro majoritariamente negro, enfim. Então, há um recorte racial ali, ainda que a pessoa não note. E não, sem ter acesso a essa memória histórica, a gente percebe que há uma invisibilização dessas vivências, né? Dessas existências, dessas resistências. E esses descendentes, sem essa memória histórica, também não se vê em um lugar de inferioridade, se vê em um lugar que não valoriza aquilo que faz. E aí, a hipótese 4 que a gente falou, né? Sobre o ciclo vicioso, que aí também a gente tem um lugar de dívida. Tem um dos entrevistados que ele fala que ele perdeu dinheiro, que entrou em uma pirâmide financeira. Também teve essa parte. Muita coisa. Mas essa hipótese a gente não pode dizer, não pode afirmar isso, dizer que esse ciclo vicioso relacionado a dívidas e tal está relacionado por não se darem valor ou por não conseguir dar valor. A gente não valida isso, mas a gente pensa que, já para concluir, esse lugar histórico, né, construído por esse lugar da inferioridade social ligado às pessoas negras, sustentado pelo racismo, os colocam nesse lugar de não se valorizar daquilo que fazem, e também a gente pensa que as pesquisas futuras, elas precisam, essa parte do que a gente não viu, né, da hipótese 4, pode olhar para isso, que seria uma outra pesquisa só para investigar isso, mas de ver o quanto de visibilidade se dá aos movimentos de auto-organização financeira de pessoas negras no ensino de educação financeira nas escolas. Por exemplo, se você está em um contexto escolar, que é um lugar periférico, faz mais sentido você trazer aquilo que já é feito no bairro para discutir com essas crianças e aí partir disso, falar disso, ou trazer coisas que não vai tocar nessas existências. Então, como também que esses saberes todos que a gente investigou, como que isso poderia ser usado na sala de aula de matemática? Isso também é caminhos para pesquisas futuras. Também como a história da educação, a história da educação matemática, pode também olhar para esses movimentos de auto-organização financeira e olhar mais para sobre. E dizer que essa discussão apresentada até aqui é um dos caminhos possíveis para tensionar e causar reflexões sobre questões étnico-raciais para visar a transformação no campo da educação matemática, trazendo mais essa visibilidade para aquilo que ainda é invisibilizado e pensar que para eliminar essas hierarquias resistentes nas relações raciais, né, nessas desigualdades que a gente vê que ainda existe, que é racial, questiona, né? A gente questiona. Será que os profissionais de educação carregam estigmas que interferem na relação de professor, aluno-aluna, ou no ensino de matemática, na aprendizagem de matemática? Não sabemos. Também pensar com várias possibilidades de pesquisa. Como o racismo estrutural se apresenta na formação de professores que ensinam matemática, o imaginário de democracia racial interfere na relação educador-estudante, hierarquizado fenotipicamente os sujeitos envolvidos, como o fator raça interfere no processo de ensino-aprendizagem, e como que essas pesquisas na educação matemática podem contribuir com o direcionamento de ensino que seja antirracista. Enfim, é isso. Muita coisa. Acho que a gente termina deixando mais pulgas atrás da orelha do que dando respostas, né? Mas fazer pesquisa é isso, gente. Vou parar de compartilhar, né? Quero ouvir vocês, falei muita coisa, o que eu tenho que falar mais. Eu queria falar, eu não posso falar que eu posso spoiler. Dá pra brincar. Tô sem câmera aqui. O pessoal nem viu. Isso eu não vou falar agora.
Eu vou ficar. Vai ter que me cortar. Eu vou Ei, ficar me fala. controlando para não falar nada aqui, tá? Tá Microfone ok? lá do som tá fechado. Eu acho que não tô ouvindo nada que a gente tá falando. Vocês estão ouvindo o que o pessoal está falando? Não, é A porque tá gente nesse. tá ouvindo. Tá. Tamires. Oi. Só direciona a câmera do notebook que a gente tá vendo você e o teto. Isso, agora a gente tá vendo todo mundo. Ah, é porque a outra está desligada. Ah, peraí. Esqueci de uma coisa. Eu queria aproveitar esse momento público, né? De agradecer meu orientador, por Carolina. Esse simbólico e mais. Obrigado. Porque ela depende de até pouco. Obrigada. Querido! É isso, gente. Cuidado. Meu Deus, que coisa boa. Essa foto foi agora, né? Ah! Não, ela super arrasou. Olha isso. Na Bahia, né? Foi? Aham. E tem escrito o quê mesmo? É o orientador 10 por 10, né? Que você... 10/10. É barra que fala? É. 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10, velho. É. Ou 10. Que eu aprendi várias gírias com a outra foi a mesma? Você é orientador 1000 graus. Ah, mostra aqui pro pessoal. O pessoal quer ver. Todo mundo olhando com cara curioso, gente. Cadê? É uma chique. Qual a câmera que tá? Esse aqui. Aqui. É ele com Renata e Lara. Pô, muito legal, hein? Muito legal. Maneiro. É isso. Agora pode falar. Alguém ia falar. Eu vou começar elogiando. Achei Obrigada. você maravilhosa. Essa apresentação calhou num dia bem interessante, porque está me inspirando assim, para eu começar a minha, entendeu? Então, ver você, uma mulher, né, negra, na posição de mestranda, sabe, da Bahia e tal, trazer coisas assim que eu não conhecia, não tinha conhecimento sobre, que são muito interessantes, então achei muito legal você trazer também o contexto de educação matemática fora da escola, mas que dialoga, achei isso incrível. E eu amei, assim, tá me inspirando. Obrigada. É que tá Verdade. rolando um pânico com os prazos, né? Você está inspirando as pessoas. Aí você fez a gente pensar assim, cara, é muito bom fazer isso, então a gente tem que fazer logo, sabe? Mas todo mundo passa por essa coisa dos prazos. A Tamires também passou, também. Mas depois você entende que é processos também, né? É. Porque é isso. Hoje eu sei que tinha que ser assim. A gente... Foram 2 anos, né? Mas muitas coisas atravessaram. Enfim. Mas também, como o Cléber falou, chega uma hora que tem que ir. Se não for, não vai. E é isso. E eu acho que um comentário importante que a Tamires fez, que a gente, em determinado momento, viu que a pesquisa estava muito grande. Sim. E a gente tinha, né, a escolha de, por exemplo, recortar e falar, não, vou focar nisso. Mas dado a forma que a gente tinha pensado, né, seu trabalho, é melhor estar lá e a gente levar isso para a banca e talvez aqui nas apresentações a gente focar em determinado eixo, por exemplo, hoje ela focou mais no eixo 1, mas talvez na apresentação o eixo 2 tenha mais visibilidade, tal, e apresentando as recortes de fala, porque a gente achou que muita coisa podia vir, né, daquele roteiro que a gente havia pensado. E por isso acho que as considerações finais também colocam muitos caminhos. Caminhos que não vão ser só da Tamires, né? Caminhos que podem ter de outras pessoas, racializadas ou não, que possam discutir temas que tenham a ver com educação matemática antirracista. Então, acho que é legal a gente também ser honesto na pesquisa. Alguns falam assim, ficou mais do que o que a gente imaginava e a gente resolveu não fazer esse recorte específico, entendendo que a gente tinha que ser fiel àquilo que a gente encontrou como, que a gente produziu como dado de pesquisa. E traz um ineditismo que facilmente é um doutorado, né? Na área não tem pesquisa que fala isso. Então, na área de educação matemática,
A discussão sobre educação financeira, você achou alguma coisa que tem a ver com o que você fez, assim, tem essa perspectiva, estadística? Não. Só crítica, né? Mas assim, É, a do material, não. Reginaldo, né, que vai se aproxima, assim, mas não chega lá. Ele faz uma crítica dessa visão neoliberalista, que individualiza e tal, né, a educação financeira. Mas também não traz nada que fale essa outra forma que também pode ser vista como a educação financeira. A educação Pelo financeira, menos, a educação financeira crítica tenta, né, fazer um pouco desse lugar, mas não traz de maneira traz os marcadores. racial, né? não, é. Ah, mas eu vou falar algo que o Vitor falaria. Então, como ele é da banca, eu vou falar por ele. Tem que desapegar dos slides. Corta muita coisa, porque ele não vai dar tempo. Tá. E assim, Deu quanto tempo no final? Acabei que eu não Quando fechei. você coloca os capítulos, tem muito texto, nem você vai conseguir ler, nem a gente. Então, acho que tem que botar uns tópicos Tá. para... Deu o quê? 50 minutos? Por aí. Tá. Tem que... Não, a apresentação pode ser de Tá. 30 a 50, né, Vitor? É. 30, 50? É. Não, mas realmente, quanto mais slides, mais você demora, né? Você mesmo acabou pulando. Sim. Ah, então... Não, e eu percebi que tinham coisas que eu queria ter colocado, tipo, que ia fazer mais sentido dos 4 capítulos no início, para poder fazer a síntese da pesquisa. Eu não sei o que aconteceu nesse slide. Era esse aqui, ó, do... Mas o Vitor fala que pesquisa também é desapego, né? É. Mas sim, podem falar, tô anotando aqui as coisas. O Eu pessoal acho que tá a em casa, Karen ninguém quer queria falar. falar. Acho que ela abriu para falar no início. Não era para pedir para mudar a câmera. Ah, não, tinha sim aqui. Acho que passou, eu não vi. Mas deve ter pulado. Era esse, era um dos Às vezes, primeiros. quando estava apertando, estava avançando. Porque tava travando, né, no início. Vamos compartilhar. Karen, você queria falar? Ah, não, Era eu esse, ó. Que era o resumo, né, da dissertação. Porque eu acho que esse faz mais sentido para poder entender por que tem um capítulo 2 e o 3, né? Que era logo no início e tal. Camila, eu tenho uma dúvida. Eu me chamo muita atenção essa ideia do caixa, né? De eles fazerem, eles ter vários. Você viu muitos trabalhos com esses exemplos ou foi uma coisa que, pela tua vivência, você quis estudar melhor? Pela vivência. Pela vivência. Não viu muito material assim, teórico com esses exemplos? Não. Não. Mas tem uma parte do texto que a gente fala. Tem uma... Como é que chama? Você lembra, Cleber? Acho que é Kikishila. Que é parecido com caixa, que é realizado... em Angola. Acho que é em Angola e Moçambique, eram dois lugares, que é muito parecido com caixa, mas o nome é Kikishila. E aqui no Rio é chamado de caixinha, parece. E algumas pessoas conhecem como caixinha. Mas para mim foi muito mais pelo que as pessoas faziam lá. E tanto que lá chamam mais de caixa. Caixa. Não chamam de caixa financeiro, não. Ai, gente, comentem. Gente, fala. Ou foi muito ruim ou foi muito bom. Foi muito bom. Uma dúvida, na verdade. Uma dúvida mesmo. Pra mim. Pode perguntar. Na sua apresentação, eu fiquei com essa impressão de que a pesquisa tem uma intenção diagnóstica. Assim, você olhar para aquela realidade e tentar descrever um pouco do que acontece lá, né, e entender um pouco como é que aquela cultura ali se chegar a pensar em algum momento em tentar propor um tipo de intervenção, assim, tipo, pensando no seu papel como professor de matemática ou como educadora matemática, olhando para essa realidade e vendo aquelas pessoas ali que, em tese, são pensadas como não educadas financeiramente, chegar a pensar em propor um tipo de ação, não para educá-las financeiramente, porque a pesquisa justamente mostrou que elas são educadas financeiramente de uma outra perspectiva. Mas você chegar a pensar em algum momento de tentar algum... Não, na pesquisa, não. Não. Com o apontamento Não, né, considerações, né, para depois, há uma consideração de que ações como essa sejam usadas em aulas de educação financeira na escola. Né? Até tomando como base que está no capítulo 2, em que existiram movimentos históricos de auto-organização financeira de pessoas negras que não figuram em lugar nenhum, talvez só em algumas aulas de história, dependendo de como o professor aborda
o período ali, né, do final da escravização, do início do século passado. Mas nas aulas de matemática, a gente tem uma educação financeira, né, na escola, que é matemática financeira, pensando em juros simples, compostos, tabela SAC, tabela price, e tomar decisão em relação a processos de endividamento, né, na aquisição de bens. Mas não tem nada que fale sobre uma organização financeira que seja cotidiana, né? Que seja... Não, que, assim, poderia ser uma sugestão mesmo de trabalho escolar. Agora eu estou pensando assim, de coisas para dentro da escola mesmo, tipo, ter um caixa para resolver problemas, sabe? Essas propostas, não tem achei bem interessante. Então, Achei bem legal. sobre isso, Vinícius, né? Porque eu penso muito em uma coisa de fora para dentro, isso de tipo, porque a gente olha muito para os lugares pensando sempre em levar coisas, mas talvez eu venha muito de um lugar de levar de lá, tirar de lá para fora, entende? Porque assim, lá no bairro já tem muita coisa, não vai fazer tanto sentido, sei lá, eu acho, de chegar lá e querer fazer uma oficina com as pessoas do bairro para discutir sobre isso que elas estão fazendo de educação financeira. Eu acho que nem Porque para elas vão falar, você está querendo ensinar algo que a gente já faz, a gente não precisa, eu não preciso saber fazer porcentagem, tipo assim, vou falar, porque já fazem, muita gente faz de cabeça, faz a conta lá, por exemplo, do caixa mesmo, tem uma das entrevistas falaram que contabilizavam os dias dos meses, a forma do caixa, de modo que no mês que a pessoa fosse receber, ela não precisava pagar. Porque, tipo, ao invés do caixa ser um valor a mais, seria aquele valor fechado, tipo 3.000, com a quantidade de pessoas, de modo que no mês que ela vai receber, ela não vai precisar depositar. Ela já vai receber aquele valor. Então, você vê que há um raciocínio ali por trás. Então, eu acho que faz muito mais sentido, pelo menos na minha concepção, é levar isso para a escola, do que pegar e chegar e falar, ó, isso que vocês estão fazendo é matemática, isso que vocês estão fazendo é um cálculo. Talvez fosse interessante, muito mais para ouvir, por exemplo, levar um grupo de professores para discutir, trazer a galera lá e falar, como é que vocês fazem isso, tal? Para eles discutirem com os professores. E não chegar aos professores para falarem, para mim, entende? Porque eu acho que é um lugar muito até de hierarquia, né? Que às vezes a gente olha de colonizador também. Por exemplo, seria muito fácil. Tão legal que talvez até vale na sua apresentação. Você acabou de falar, então não tá legal. Vou anotar. Eu tô... Ainda bem que tá gravado. Mas eu achei bom. Tem uma coisa, né, que a gente não fez, ele agora para a gente já sabe que colocar esse dinheiro em alguma aplicação, seja lá onde for, vai ser melhor do que fazer o depósito lá. Financeiramente vai dar mais, obviamente. Mas a gente não questionou isso. Eles sabem, eles tinham o motivo de colocar no caixa financeira e não colocar no banco passa por outras variáveis, que tem a ver com a confiança, que tem a ver com a questão do grupo, né? Porque, assim, você passa a ter uma responsabilidade. A pessoa que recebe o primeiro, também tem uma discussão em determinado momento, o que era melhor, se a pessoa que organizava o caixa nunca teve não ganhava nenhuma porcentagem, né? Mas ele escolhia o momento que ele ia receber. E aí foi curioso que a gente percebeu que as pessoas ou preferiam ser o primeiro, obviamente, porque aí já recebe logo de início, faz sentido, mas que a gente queria ser o último, né? E aí, pensando, né? E aí tinha um motivo lá para ser o último e tal. E tem essa responsabilidade. A pessoa que ganha o primeiro, né, que recebe o primeiro, continua no caixa, agora só pagando para as outras pessoas, têm a responsabilidade também de viabilizar aquilo que ela teve no primeiro recebimento para os outros. Então, tem um senso de coletividade que não teria se fosse colocar numa poupança individual ou no investimento individual. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente não sei se a gente coloca isso explicitamente nas considerações finais também, mas acho que é uma outra coisa que a gente tem que considerar que é um fator importante. Então, o agenciamento deixa que de vem ser desde só o colonial, né? Não é uma questão só. Eu estou agora, sendo responsável pelo dinheiro do outro, né? É uma outra ideia, assim, bem legal. Inclusive, a preocupação de que falam, né? Se alguém não pagar, alguém vai ficar sem receber. E aí, a pessoa que organiza o caixa, até alguns falaram, teve que colocar, teve que cobrir, porque mesmo ela não recebendo nada a mais por fazer o caixa, ela fala, o caixa, eu sou responsável pelo caixa.
Aí tem uma que fala, não, eu não faço mais não, que eu já estou cansada desse lugar de responsabilidade. Tipo, as pessoas veem ela nesse lugar de responsável por ela organizar. Ela não ganha nada, ela só escolhe, como a Cláudia falou, o mês que vai receber. Aí alguns fazem sorteio para ver qual vai ser, mas quem organiza tem o direito de escolher. Ou escolhe espontaneamente, tal. Ou escolhe o mês de aniversário. Ou escolhe o mês do aniversário, para poder comemorar o aniversário. Ou alguma coisa importante da família. Eu acho que essa questão em Margarete, mas quero falar só uma frase. Eu acho que essa questão da coletividade que Juliana falou é importante estar escrito em algum lugar. Não sei se nas considerações finais da própria tese ou se não em algum artigo, entendeu? Porque, enfim, não posso falar muito. Eu acho que eu vou olhar o texto, acho que tem. Porque é diferente do que é vendido como individualidade, você tem que ser sozinho. Você vai aplicar para ficar rico. Entendeu? Exatamente, é uma outra visão. Exatamente, isso eu acho que é um ponto importantíssimo. E é justamente aonde se mostra que Também ali a liga nas reputação maior regras que principais. Não, quando você vê vários lojistas se juntando para fazer isso, tipo assim, ó, vamos cuidar do comércio daqui, entendeu? Não importa o que eu estou vendendo, você está vendendo, a gente vai ter dinheiro. Cara, isso é muito legal. O Margarete estava isso aí. O Margarete estava levantada. Não sei. Posso perguntar? Essa prática é parecida com consórcio, né? Seria muito similar ao consórcio, né? Mas a minha dúvida para apresentar isso para os alunos, se isso é uma prática, eu sei que é uma prática, mas se é uma prática legal. Essa é a minha dúvida, sabe? Porque para apresentar na sala, para uma turma, né, a gente tem que saber se é legal, né? Eu sei que é uma prática, né? Eu tenho uma tia que fazia isso lá onde ela morava e tal. Eu sei que é uma prática, mas eu não sei se apresentar isso se é legal, né? Lado legal. É a minha dúvida. Mas por que não seria legal? Não sei se você chegou a ver isso. Hã? Não ouvi. Mas por que não seria legal? Você pensou em alguma coisa que te pareceu ilegal? Não, eu não sei se é dúvida mesmo. Eu não sei se, assim, porque devem acontecer alguns problemas, né? De alguém não pagar, deve acontecer assim, do lado jurídico, né? Eu não sei se isso pode ser ensinado, né, como uma prática, isso que eu não sei. Não estou ouvindo, não. Estou ouvindo, não. Eu acho que talvez o que a Margarete esteja colocando é o fato de como as pessoas não têm um contrato, né? Quando dá algum problema da pessoa não pagar, quem é que vai cobrá-la, entendeu? A gente tem... A informalidade da operação. Né? Isso, na informalidade que existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, isso é muito forte, em outros lugares também, tem o agiota, que cobra de uma outra forma. Então, nesse lugar, como que ocorreria? Como que se resolve um problema gerado a partir de uma dívida de alguém num processo como esse que não tem um contrato? Né? Acho que é por aí. A gente não se preocupou com isso. Eu acho que a gente não... A questão da ilegalidade que a gente viu tem a ver com quando a gente se deparou com a rifa. Que a rifa é uma contravenção, principalmente quando ela é ligada a uma outra contravenção, que é a rifa ligada ao jogo do bicho, por exemplo, que é o que o Luiz fazia. Mas não é um crime, é uma contravenção, está ali no Código Penal e tal, e a gente se deparou com isso em determinado momento, mas a gente colocou lá porque é uma coisa que existe. Agora, sobre isso, a gente não se preocupou com legalidade, né? Porque como é algo espontâneo e é algo que cada grupo faz o próprio acordo, eu acho que não toca a dizer se é legal ou se é ilegal. Se tiver algum Na minha preocupação só é de levar isso como uma atividade para a escola, entendeu? Só isso, assim. Como avaliação, beleza, né? Como estudo, eu acho muito legal. Agora, levar isso como, por exemplo, para ensinar isso na educação financeira, né? E eu já não sei. É dúvida. Margarete, você me ouve? Muito baixinho.
Mas então, só que aí eu acho que nesse caso, essa coisa do levar para o colégio, eu acho que a gente precisa pensar que pelo menos pelo que eu entendi, que a Tamires levantou, tem várias questões importantes que precisam ser discutidas no colégio, como a questão da coletividade, como a questão do se eu recebo, o meu próximo ele tem que receber também, então eu preciso ter uma questão de responsabilidade. Eu acho que tem uma questão aí de pensar matematicamente sobre as coisas, como ela coloca, a questão de que se naquele mês quem vai receber não precisa pagar, porque, né? Porque é meio estranho. Se você paga para receber, então tudo isso é um pensamento, é uma produção matemática de pensamento que é super importante. Então, assim, eu não consigo entender quando você fala sobre levar para qual é a legalidade disso para levar para a escola, quando, por exemplo, se a gente for pensar na escola, assim, se não está relacionado a uma prática institucional, né, de banco, por exemplo, porque se a gente for pensar nisso, pelo menos pelo que eu entendi, que eu não sei se eu entendi direito o que você perguntou, mas assim, se a gente for estudar matemática financeira, olhando para, por exemplo, o empréstimo que se pega num banco, e aí, nesse sentido, o empréstimo é legal, mas essa organização coletiva não teria um viés legal, porque não tem uma instituição. Então, assim, eu acho que a gente consegue produzir muito mais troca e pensamento e discussão sobre a matemática financeira, olhando para essa forma de organização, dessas diversas, né? Independente de incluir o caso do jogo do bicho, que aí né, ilegal o jogo, mas poderia ser rifa de outra coisa que não fosse jogo do bicho, que também não acho. Eu não sei se rifa é legal, acho que não, né, gente? Rifa contravenção, eu acho que contravenção tem que penal. pela Caixa Econômica tem uma coisa dessa. O resultado geralmente é assim. Então, gente, toda igreja é ilegal, porque fazer rifa dessa. Mas, enfim, são práticas culturais que se tornam exatamente. Então, assim, eu realmente não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que quando a gente pensa em levar para os alunos, eu acho que a ideia é levar para eles a discussão de como pessoas se organizam coletivamente, não só para pensar a questão financeira, mas para pensar no crescimento do outro, né? do meu, e não é um outro distante, é um outro próximo, que está ali vivendo comigo. Inclusive, pode falar, depois eu falo no final. Só uma coisa, eu acho assim, que levar isso para a escola não é assim, que vai ensinar as pessoas a fazer, mesmo porque isso é muito situado numa comunidade. Mas é trazer essa discussão para denunciar o mercado, assim, o sistema financeiro, para denunciar, que eu digo... acho que é mais uma questão de resistência. Exatamente. Tem coisas que são legais, tem uma coisa que é legal, que é cobrar juros em cima de 12% deveria Só ser que, legal. por vezes, é imoral a maneira com que esses juros são cobrados. Não é imoral, né? Então, é justamente para tensionar o que é legitimado como legal ou não, né? Assim. Por exemplo, você falar numa aula... Deixa eu falar. Mas, por exemplo, existem as pirâmides financeiras. Você está falando lá de alguma coisa, fala de juros, aí um aluno vai falar disso. Ou lá. Aí você vai falar, não vou falar sobre isso porque isso não é legal. De tal forma, e aí entende no sentido de discutir em um lugar de existência. Não de juízo de valor. Eu acho que é um lugar diferente de você dizer isso você deve fazer de tal e tal forma, mas é no sentido de pensar mesmo as práticas. Não no sentido de dizer isso é bom, ou você tem que fazer isso, ou não tem que fazer isso. Rapidinho. Deixa ele falar, que eu já tenho muito tempo querendo falar. Mas acho que você vai continuar, não. Porque o pessoal de casa... Então, eu só queria... Primeiro, eu queria pedir desculpa, porque eu não consegui ler a dissertação. Fala daqui, mas para cá, por favor, ouvir também. O pessoal também. Mas está na lista de atividades, porque é um tema que me interessa. É bizarro você estar aqui para falar. O julgamento. Professor no lugar de aluno se torna... Assim, primeiro, eu queria pedir desculpa, né? Segundo, eu queria parabenizar, porque eu acho que é um trabalho excepcional, né? Por quê? Porque ele mexe justamente com algumas compreensões que nós temos de raízes ideológicas. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente vai falar de educação financeira
por exemplo, é quando a gente fala de instituições financeiras que são naturalizadas aí no mercado, elas são legais automaticamente, né? Enquanto que outras organizações financeiras já tendem a ser imediatamente condenadas. Uhum. Ou seja, existe um mecanismo aqui dentro da gente, ideológico, que faz a gente caminhar já para uma negação de certos grupos, né? Isso é muito forte. E como é que a gente faz para resistir, né? Aquela insubordinação criativa que a gente tem que ter, ela é pregada, mas também como responsabilidade social, né? Então, assim, esse é um primeiro tópico que eu acho interessante a gente pensar. O outro é quando você, Camille, você fala dessa questão do senso de coletividade, e não sei, eu acho interessante olhar diretamente para a definição de educação financeira que se traz da OCDE, né, que o Marco já tinha apontado na qualificação, porque eu não lembro de cabeça, claro, da definição, mas eu não consigo lembrar dela falar dessas sensibilidades que estão fora dessa definição de educação financeira. Então, basicamente, a definição de educação financeira é fazer as pessoas se conscientizarem que elas têm que lucrar o tempo todo. Né? E se a gente quer uma sociedade, se a gente quer uma educação como respeito, com princípios éticos, com princípios de humanidade, eu acho que vale a pena tentar catucar um pouco essa definição, né? É uma educação predatória. Cara, Quer lucrar. E a gente vê isso em outras forças. Por exemplo, fala-se muito do empreendedorismo. Tem propaganda, né? Fala, vai empreender, vai empreender. A Globo fala isso o tempo todo. Mas aí, por exemplo, você tem uma mulher negra que foi para a praia vender alguma coisa que ela estava empreendendo lá na praia e a guarda municipal achou que era e que não poderia e levou presa, levou mercadoria embora. Então, peraí, o jogo não é empreender, então agora você vai prender ao invés de prender a pessoa. Né? Eu acho que essas discussões valem muito, muito a pena. Né? E assim, por último, né, dizer que eu pretendo ler com cautela esse trabalho, porque me interessa. Eu queria levar um pouco dessa perspectiva para uma, talvez, futura pesquisa, porque, então, eu quero dizer que o seu trabalho é semente, entendeu? O seu trabalho, ele assim, nem você consegue ter tanta dimensão da grandeza que está sendo abordada ali, né? Uhum. Tanto é que em algum momento você tem que combinar, não, vamos parar aqui, vamos tentar olhar para isso, né? Porque tem várias outras coisas, né? Então, assim, queria dizer que ele é semente e eu pretendo olhar porque eu consigo ver a questão da educação financeira, eu consigo ler trabalhos sobre educação financeira, eu consigo ler trabalhos sobre decolonialidade, né? Mas eu ainda acho que falta uma ponte. Então, talvez é um início, né? Um pilar de uma ponte que você está construindo. Então, era isso que eu queria dizer, como diz o errado. Bonito, o pilar de uma ponte. E que ele vai usar isso no doutorado. Então, agora me senti na obrigação, né? Julgado, condenado e cobrado, né? Vamos lá. Sou eu agora? Não, para a cadeira do... Não, a ideia é só... Eu não sei se tem alguém que Me chamem para assistir. eu não sei, eu não conheço. Não, a ideia era só trocar Ah, uma ideia e ver se eu estou viajando no meu pensamento aqui, né? Primeira coisa, parabenizar de novo. Obrigada. A Tamires, porque esse é um assunto que me deixa bem irritado, na verdade. Eu acho que o assunto que mais me deixa irritado aqui na educação matemática é a parte de educação financeira. Então, eu já tinha feito aqui algumas anotações, né? Para mim, a parte mais interessante é que se busca, como vocês já falaram aqui, soluções coletivas, no lugar de soluções individuais. Então, quando fala assim, não está tendo vantagem, porque no banco seria melhor, porque, na verdade, está se pensando numa outra lógica, que não é essa lógica que é uma lógica individual, que é uma lógica do lucro. A outra coisa que eu acho que eu anotei aqui, né, é que eu acho que educação financeira tradicional, ela é moralista.
ela julga as pessoas o tempo todo, né? Vai culpar as pessoas, elas vão ser as culpadas. Então, o tempo todo é moralismo, vai julgar você está consumindo, porque quem é que decide o que a pessoa deve consumir ou não? Quem é que decide o que é consumismo e o que é consumo consciente? Baseado em que critérios? E porque aí o que é consumismo para um, para outro, é consumo consciente, porque para um não deve comprar um iPhone, mas o outro pode. Então, é necessariamente, né, na minha visão, desigual. E aí o outro assunto que eu queria aqui comentar rapidinho, que eu anotei, que eu acho que eu já tinha anotado, é em relação à rifa e jogo do bicho, coisas do tipo, né? Que eu até anotei que é um assunto assim que é sensível. Eu acho que é um cuidado que é importante a gente ter em relação a essas coisas, né? É usar a justiça como parâmetro, né? A meritocracia, ela é uma ideologia racista, porque quais são os grupos que são mais beneficiados? E a justiça também é racista. Então, não deve ser ver assim como balizador, né? Às vezes, pensar isso é legal ou isso é legal, na verdade, serve a pressupostos que são racistas também, porque, normalmente, às vezes, quando vai se defender esse argumento, tem que ter cuidado para falar essas coisas, né? Ninguém fala assim, eu estou defendendo esse ponto de vista porque eu sou racista mesmo e tal. Quando você está defendendo coisas ligadas à meritocracia... Hoje em dia, alguns falam, né? Alguns falam. Ao mérito, a meritocracia, né? Os valores que se levantam, não é assim, eu sou um racista assumido. Embora tenha alguns assim. Fala que é justiça, né? Os valores que são defendidos são esses, né? Então, a educação antirracista, ela é subversiva, né? Então, ela não vai ser pautada por essas coisas moralistas ou, sei lá, impor algum tipo de legalidade ou não, porque a legalidade não funciona para todos os grupos sociais, né? A legalidade também, e a legalidade eu quero dizer é o seguinte, sistema judiciário e tal, também tá muito ligado à manutenção desse sistema que mantém as pessoas excluídas, né? Então, só para encerrar, eu acho legal, né, voltando a esse assunto, buscar soluções coletivas, porque acho que naquele bairro, né, que não estavam mais entregando, sabe, por algum motivo, eles deram um jeito deles lá, que é uma solução coletiva e que pensa em uma outra lógica, que não é a lógica assim de levar vantagem, que é insustentável, né? Então, acho que essa que é a grande vantagem, levar isso para a escola e levar. Como que a gente produz uma sociedade que a gente pensa no coletivo, que a gente não pensa no individual? Porque eu vejo a educação financeira como uma como é que é? Qual é a palavra? Exacerbação do individualismo. Então, era mais ou menos nessa linha que eu ia falar e adorei seu trabalho, tá? Porque ele é um trabalho... ele é um trabalho necessário, né? Porque existe toda uma linha de pesquisa assim, sobre educação financeira que é bem intencionada, só que o capitalismo ele passa por cima das boas intenções e tudo continua como está ou piora. Obrigada. Mais alguém? Eu ia falar também, mas eu acho que tem uma mão levantada lá. Felipe, vamos... Felipe está com a mão levantada. Não, é o não, sim. Não, é o professor, né? Eu queria só um comentário. Eu gostei muito do que o Ronaldo falou, né? Eu pergunto porque nessa coisa de vir para o presencial, tem gente que eu fico na dúvida se o nome é o nome mesmo. Sobre essa questão ainda da legalidade. Tanto que eu anotei, porque relacionado ao caixa financeiro, né? Eu acho que isso eu vejo como um lugar muito legal, sim. Porque as pessoas que investem o dinheiro no caixa são pessoas que trabalham e elas investem o dinheiro no caixa com o dinheiro que elas trabalham. Então, assim, não tem nenhum lugar de... Pelo menos não me parece. Mas isso que você falou, né? Do lugar do que é moral, né? Do que a gente coloca como legal ou não. E aí, isso de que o sistema, né? Que, enfim, esse lugar de legalidade manutenção desse sistema é justamente isso, né? Porque primeiro isso é questionado, se o caixa é legal ou não. E não Quer falar? Não, é sobre isso mesmo. Por que a rifa e o jogo do bicho são coisas questionadas e que estão no lugar da contravenção penal?
porque elas são muito populares também, né? Elas são feitas por pessoas majoritariamente, eles não, né? As pessoas atuam ali, são pessoas pobres, negras, periféricas, assim. O jogo do bicho não é tão forte, por exemplo, na Vieira Solto, mas é muito forte dentro das comunidades, as ripas, elas não ocorrem nos condomínios fechados. Mas tem gente por trás, né? Sim, que também está então, lucrando em cima disso. Aí a questão as pessoas por trás, elas continuam agindo. Por exemplo, os bicheiros, né, não pertencem a esse grupo, pertencem a uma elite talvez local, ou às vezes até mais ampla, eles não sofrem tanto, né, em relação a isso. Né? A gente sabe, até hoje, quem quiser assistir o Lei da Selva é uma ótima indicação para saber um pouco do jogo do bicho, por exemplo. E muita gente fala que a marginalização desse jogo é de quem joga, né? Senão ele já teria sido legalizado por outras vias, como outras coisas já foram. É porque, por exemplo, sonegação de imposto não é legal, e mesmo assim a maior parte da barra a galera sonega e continua. Se fosse uma prática da elite, sonega e continua com status que... Até coisas que são legais, como comentou aí, empréstimo a juro de 30% ao ano, é legal. É verdade. É a discussão entre legalidade e moralidade da questão, né? Primeiro, parabéns pela apresentação, pelo seu trabalho. Eu queria só voltar, aproveitando essa discussão, voltar no ponto que a Margareth estava falando. Alguns, de repente, não entenderam o que ela quis dizer, e aí a Margareth pode me corrigir também se eu estiver equivocado no meu pensamento. Eu creio que ela estava pensando em mais do que abordar essa questão em sala, seria uma forma de implementar isso. E aí a gente esbarra muito na questão da institucionalização da coisa. Né? Como é que essas regras estão escritas? A gente tem sempre aquela questão, isso tem que estar formalizado em algum lugar. E aí, olhando por exemplo, uma escola pública, como é que seria colocar isso em prática dentro de uma escola pública? Isso tem que ser institucionalizado, que é dinheiro público, que está entrando não por uma via formal, legal, né, entre aspas. Então, acho que eu não sei se a preocupação da Margareth era essa inquietação, e eu também fiquei pensando um pouco nisso. Seria isso, Margareth, você estava pensando? O que eu pensei é o seguinte, assim, eu acho que qualquer coisa coletiva é importante, né? Ainda mais hoje em dia, que o individualismo está muito grande. Então, assim, tudo no coletivo... Eu venho de uma época, eu sou velhinha, né? Eu venho de uma época que a gente tinha caixa escolar, né? Então, assim, quem podia mais, botava um dinheirinho lá para cada mês a gente comprar o uniforme e os livros das crianças que não podiam. Eu sou muito a favor. Em nenhum momento eu quis dizer que eu sou contra a prática, não. A única coisa que eu perguntei é se apresentar. Uma coisa é a gente estudar os meios que as pessoas desenvolvem, né, para fugir de bancos que extorquem as pessoas, é a verdade. As maneiras que as pessoas resolvem suas questões para fugir da legalidade que muito retira das pessoas. Eu entendo. Eu não estou criticando a forma de fazer, não. A única coisa que eu falei é o seguinte, quando a gente apresenta na educação financeira exemplos, eu não sei se a gente pode dar um exemplo desses e alguém, né, uma família, algum pai de aluno que seja envolvido com parte financeira, você não vai reclamar, entendeu? Vai dizer como é que vocês... Uma coisa é você estudar, que é o que você fez, eu achei muito legal, né? Porque eu sei que existe, fantástico, assim. Outra coisa é a gente levar para a sala de aula para explicar na educação financeira, né? É só essa a minha dúvida, entendeu? De não acarretar problemas. É isso. Né? Mas em nenhum momento eu quis dizer que a gente não tem que se mobilizar. As famílias se mobilizam, a minha família se mobiliza, sempre ajuda, está sempre um ajudando o outro, né?
Não é isso. É só ver até que ponto a gente pode colocar esses exemplos na sala de aula. Esse exemplo em particular, né? Rifa também. A rifa, eu não sei, a rifa tem um objeto, né? Eu não sei, eu nunca estudei isso. Por isso que eu falei, a dúvida, eu nunca estudei esse assunto a fundo, entendeu? É por isso que eu estou pesquisando. Eu pesquisei. Mas, e a pesquisa, ela continua, né? Não está encerrada, assim. Inclusive, alguém mais quer falar? Eu ia falar... aplicar o seu dinheiro, né? Conseguir comprar o que precisa. Não é esse o lado que eu quis comentar, não. Não, eu entendi. Me deu várias ideias sobre o que você falou. Eu acho importante a gente ter visões diferentes também, porque faz a gente pensar mais sobre. Inclusive, aí eu até anotei aqui, né? Você falou porque a família pesquisa questionaria. Por que a família questionaria? Por que a família questionaria isso e não questionaria outra coisa, né? Por que uma coisa é educação financeira e outra não? Mas isso vou pensar no doutorado. Aí, Gabriel quer falar. Vocês de casa me ouvem? Tudo bem falando aqui, gente? Tá. Sobre essa questão que a gente está discutindo, eu acho que é muito mais importante a gente falar que existe, né? E até pensando no contexto escolar, não necessariamente ensinar para eles, mas fazer com que eles reflitam se outras organizações não existem, né? Então, acho que essa discussão poderia fazer com que eles pesquisassem outros tipos de organizações que tem nas comunidades que eles habitam, né? Então, não necessariamente ensinar, nem no caso a Tamires levar algo para a comunidade dela para ensinar uma educação financeira mais formal, ou levar essas coisas que ela aprendeu para que se ensine na escola, mas simplesmente que esses dois mundos se descubram, né? E, no caso, se a gente pensar na educação escolar, os alunos saibam que existem e pensar em outras formas que eles podem se organizar, enfim. Mas o que eu queria falar mesmo é que eu achei interessante no seu trabalho, que evidenciou que, assim, por mais que a gente esteja criticando esse lucro capitalista, querendo ou não, todo mundo precisa de dinheiro e todo mundo quer ter dinheiro, né? Isso, eu acho que, por mais que a gente critique o capitalismo, todo mundo gosta de ter dinheiro. E, né? Exato. E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu acho muito evidente que houve uma ascensão em algumas dessas pessoas entrevistadas. Quando você fala lá que uma das entrevistadas vai construir uma casa de praia, sim, não é nem a casa que ela vai morar, uma casa de praia que já é uma coisa de luxo, assim, que a gente pode pensar. E eu estou falando sobre isso porque é legal a gente pensar que as pessoas que são negras também podem ocupar esses espaços, que muitas vezes são ocupados por pessoas brancas, né? Então, assim, a gente tem que criticar o lucro, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como fazer com que ele deixe de existir e tudo mais. Sempre vai haver pessoas com mais condições ou não, infelizmente, o nosso sistema é esse. Então, a gente tem que tentar promover formas que pessoas, historicamente, foram viabilizadas, ocupem mais esses espaços. Eu achei interessante que algumas dessas falas me pareceu que essa organização faz com que elas cheguem nesses lugares, assim, né? Porque o rapaz lá do cofrinho, ele só junta a nota e provavelmente ele vai acumular um montante bem interessante, ele vai conseguir trocar o carro, né, que você falou, para esse motivo. Então, assim, essas pessoas estão conseguindo ascender economicamente e ter... é feio que eu vou falar ter mais dignidade, porque todo mundo deveria ter dignidade por si só, mas a gente sabe que tem uma construção social e que, para eles, esses itens, né, estão fazendo que eles ascendam e tenham um padrão de vida melhor. Então, eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Sim. A busca por melhores condições de vida. Exato. Né, fazer com que eles também ocupem esses espaços. Sim. Então, achei legal essa coisa da pesquisa, porque mostra que não é só para uma coisa de sobrevivência. É uma coisa para eles também terem uns artigos de luxo, tem umas coisas legais que todo mundo gosta de ter, sabe? Então, eu achei interessante nesse ponto. O comércio ali crescendo, esse empreendedorismo indo para frente. Então, era esse o ponto que eu queria falar. Só
Não, só queria apontar uma coisa em relação a isso, um olhar que realmente existe, mas a gente também tinha outro lado, é um momento de pandemia que também muitos dos entrevistados fizeram ações desse tipo para sobrevivência também. Sim. Então, não é um momento de pujança, né? Então, é um momento de dificuldade. Então, por exemplo, esse rapaz que faz rifas e tal, ele começou a fazer porque precisa. E ele percebeu que mais gente começou a fazer porque precisava daquele dinheiro da rifa para sobreviver também. Então, acho que são duas dimensões que eu acho que a gente tem que marcar que a outra ainda é existente. Não, claro. A questão que quer fazer a casa de praia, ela está numa posição também que ela é a lojista. Então, ela já está num lugar diferente de outras pessoas entrevistadas. Entendi. Então, acho que as realidades são um pouco distintas aí, mesmo as pessoas estando no mesmo espaço. Mas é legal você destacar isso, que tem muito a ver, por exemplo, com coisas que eu já ouvi do Emicida. Por exemplo, ele tem uma marca de roupa e tal, e questionaram por que o casaco da loja do Emicida era caro. Por que essa coisa de preto tem que ser zoada? Entendeu? Por que tem que ser barato? É caro porque eu pago a costureira melhor do que a Zara, por exemplo, que escreve isso. Então, assim, E que bota o preço lá em cima também. Mas aí, eu quero pegar só esse gancho entrando na frente de alguém, mas porque eu acho que a gente tem essa questão social de que o preto tem um limite. O pobre e o preto. Mas o preto, enquanto rico, ele também tem um limite, que ele pode ser rico, mas ele não pode ser mais rico que o branco vizinho dele. Ele não pode... Uma vez eu vi um negócio do Chris Rock, né? O Chris Rock que bateu no... Enfim, que ele falava que ele precisou ser o Chris Rock para morar no... foi o Will que bateu nele. Enfim, aquilo foi estúpido demais. O Chris Rock, ele falava no stand-up dele que ele precisou ser o Chris Rock, ele falou mais ou menos assim, para poder conseguir morar num bairro onde o dentista dele mora. O dentista branco dele. Ele falou assim, cara, eu moro... Tipo assim, ele estava comparando, ele falou assim, para morar aqui, tu tem que ser o Jay-Z, a Beyoncé, e o meu dentista mora aqui, pô. Então, tipo assim, o dentista dele, o cara branco, normalmente acessa lugares que, para ele acessar, ele precisa ser um Chris Rock. Então, tipo assim, é um bagulho muito louco, porque a gente tem essa coisa de que, cara, mas como assim? O pobre tem não sei o quê, mas ele não tem direito. E a gente vê isso com coisas muito bobas, até com memes da internet, sabe? Pessoas que, por exemplo, têm uma casa... Eu já vi muito isso, não sei se vocês já viram esses memes na internet. Pessoa que tem uma casa no tijolo e tem um iPhone. Tipo, mano, ela trabalha e ela tem o direito dela de fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Ela não cresceu numa casa pronta, ela está construindo a casa dela e ela tem o direito de ter um iPhone. Coisas relacionadas a cabelo, por exemplo. Eu vejo vários cabeleireiros que fazem várias paradas maneiras em cabelo, falando que cabelo é luxo. Mano, não é luxo, eu nasci com isso. Eu tenho que ter direito de ter algumas coisas em relação ao meu cabelo. E mesmo que seja luxo, eu tenho que ter direito de ter o luxo, de fazer algo. Então, assim, eu acho que é isso. O pobre tem que sobreviver. Ele não pode viver e viver bem. E aí eu acho que isso é uma questão, assim, quando ela falou do negócio da casa de praia, eu pensei nisso, eu pensei, cara, que incrível, porque ela está conseguindo ter uma parada que, se ela não tivesse essa organização financeira, talvez ela não fosse conseguir fazer, né? E que as pessoas devem olhar para isso e falar para ela assim, nossa, mas você tem conta para pagar, porque você está construindo uma casa de praia, que ela não tem direito de ter uma casa de praia, sabe? É um bagulho bizarro. Eu lembro, tem algo muito... Eu lembrei, assim, tem um tempo isso, que é da Tati Quebra-Barraco. Uma vez ela fez uma fala assim que ela morava na favela, né? Não me lembro qual. Mora ainda, na CBD. Mas aí que ela comprou uma casa em Jacarepaguá e talvez não tenha sido a Tati Quebra-Barraco, mas enfim, uma rapper negra da favela, que ela comprou uma casa em Jacarepaguá, né? E que aí ela se mudou para lá e aí começou uma fala assim, chegou a favela. Aí ela pegou e falou, chegou mesmo a favela. E tocava música alta, fazia todo assim. Chegou. Chegou. E eu lembrei também, assim, outro episódio, assim, coisas que
essa coisa do pobre, do preto, não pode ter, né? Tem essa marcação. Não é uma coisa que vai, assim, te atrapalhar de alguma forma. O branco, no caso, a branquitude, né? Essa coisa da Atrapalha o ego. mas você tem que marcar aquela aliança essencial, né? Então, coisas que raramente eu falo assim, em público, mas eu vou falar da minha família, né? Eu lembro que tem uma fala das minhas tias que era muito forte, assim, você não podia pagar bem a empregada, né? Mas você não podia pagar bem, não é que o dinheiro fosse fazer falta, é que a empregada tinha que ficar no lugar dela, sabe? São coisas muito violentas, né? Assim, então, e que é bem isso, né? Que você tem que ter, você tem para estabelecer um lugar social. Assim, Teve um caso do menino da bicicleta lá no Shopping da Gávea, que o cara preto não pode ter uma bicicleta elétrica daquela, que ele roubou da menina. Putz, isso aí tem bom exemplo da questão legal. Porque porque de início, o que aconteceu? Todo mundo se escandalizou com a questão do cara achar que ele tinha roubado. Se tornou outra aí, coisa. depois, quando foi feita a investigação, o rapaz negro, de fato, não tinha a nota da bicicleta, porque ele comprou a bicicleta no Mercado Livre e tal, a partir de um possível furto. E aí acabaram investigando ele por isso, como interceptação de roubo, né? Essa coisa que um monte de gente branca faz comprar. A justiça exatamente. E aí eu fico pensando que quantos brancos eles vão atrás de Mercado Livre para saber, não vai. Cara, isso é muito louco. Isso aí que tá falando, né? Tem o que ele era o Agostinho Carrara, Pedro Cardoso. Ele estava falando sobre isso, que a classe média ela é tão ridícula que, por exemplo, ela negocia o preço do pintor para pintar a sua casa, mas paga absurdos numa bolsa. Então, assim, a gente quer... a gente não valoriza a questão do trabalho, tipo, a dignidade da pessoa. A gente tá, mas está cobrando... A gente quer negociar o trabalho da pessoa, mas coisas a gente está tudo bem, pagar 20 mil numa bolsa. Mas eu tenho que te pagar R$200, sabe? Tipo assim, é surreal a lógica. Essa divulgação para essas pessoas, pedreiro, empregar, que a pessoa vai se sentir valorizada. É tão perverso que a fala é essa, porque aquela pessoa não pode se sentir valorizada. Por isso você tem que pagar pouco para ela, entendeu? Para ela ela entender qual é o lugar que ela tem que ficar. Eu conheço a branquitude. Tem que escrever já a branquitude de dentro. Mas eu não sei como escrever. Aí, pegando um pouquinho o que ele falou, que eu também achei legal. Autoindulgência. Eu achei legal também o que ele falou, porque, veja bem, numa situação coletiva, ainda assim você consegue ter também os seus frutos individuais, que seria a questão da casa. Claro que num contexto que são contextos diferentes, era logística e tal. Mas eu achei incrível que eles tinham um problema. O problema não entrava, por exemplo, delivery lá, então não chegavam as coisas lá, né? Aí tinha a questão também da pandemia, então assim, vamos todos nos ajudar e vamos resolver o problema. E de uma certa forma, é o que está acontecendo, né? E para além da pandemia, isso está rendendo frutos. Então, assim, é incrível, a gente que tem que aprender com eles, não o contrário. Esse caso da casa de praia é um caso muito maneiro, porque a gente conseguiu construir uma casa de praia sem ninguém lucrar em cima disso. Tipo, não tá pegando um empréstimo no banco, que o banqueiro vai ficar milionário, o cara tá pagando 3 vezes o valor da casa para fazer a casa. Né? É a comunidade que tá junto, ninguém tá lucrando, porque todo mundo bota o tiro mesmo dinheiro. Quer dizer, é só um exemplo de como a coletividade pode ser boa para todo mundo. Exatamente. Eu não sei se alguma de vocês duas falou sobre isso, mas pegando o gancho dela, a partir do momento que você promove o delivery, você promove emprego dentro daquela comunidade, né? Então você faz com que outras pessoas também consigam ter dinheiro, que estavam provavelmente desempregadas, e elas se movimentem ali dentro. Então, além dos próprios empreendedores estarem ganhando dinheiro com a venda do que eles estão fornecendo para o delivery, eles estão empregando motoboys, sei lá, meninos de bicicleta. Uma economia. Exato, gira tudo. Todo mundo cresce junto. Muito legal. Mais alguém? Acho que... É isso, gente. Mais alguém? Alguém mais quer falar? A minha posição no comentário que é uma preocupação, né? Ela comentou sobre o morador da foto, né? Que ficam julgando o morador da favela lá, que
que tem um iPhone, né? E isso aparece muito, e eu acho que é reforçado nessa matemática financeira tradicional, nessa educação financeira que eu estou chamando de tradicional, porque, na verdade, reforça esse tipo de estigma, né? Porque faz essa distinção entre consumo consciente e consumismo, né? Só que esse consumo consciente e consumismo vai depender da pessoa, que era ali o que eu tinha tentado explicar, né? E aí então essa distinção entre consumo consciente e consumismo pode ser racista. Do mesmo jeito, né, que uma pessoa branca vai lá compra uma casa, né, tem uma casa e tal, e vai lá no Instagram, não tem nenhum tipo de julgamento. Quando uma pessoa negra vai ter todos os julgamentos possíveis e imagináveis, né? Então, esse julgamento não tem nada a ver com relação a alguma consciência, em relação a ter mais cuidado com dinheiro, coisa do tipo. A minha única preocupação, é só uma dúvida mesmo que eu tenho, é que eu não vejo isso como um projeto, né? Ou como uma agenda. E é uma pergunta mesmo, né? Se esse tipo de coisa pode... Desculpa. Não, Continue. Se isso pode fortalecer ainda essa ideia de que a emancipação se dá de forma individual. E claro, né? Claro que essa ressalva de que esse julgamento, né, da emancipação individual também pode ser um julgamento assim racista, né? Porque a gente só se importa quando se fala de emancipação individual quando é o negro que vai lá e compra uma casa na praia. Entenderam o que eu quero dizer? Sim. Tem uma parte da análise, é que é tanta coisa, mas tem uma parte da análise, lembra que não sei se você vai lembrar, que fala disso, da questão do... Então, os discursos, Léo até falou, né, de trazer o que a OCDE falou e tal. Acho que isso tem que estar mais no dia da defesa. Os discursos de educação financeira, né, neoliberais que individualizam e tal, falam, se você se organizar financeiramente com o salário que você recebe, você consegue comprar ação e tal. Também tem um lugar, um lugar para a pessoa, um lugar e a pessoa que vai estar nesse lugar. Porque não é para uma pessoa negra. Não é para uma pessoa negra comprar ação, para fazer investimento. É para que justamente continue da forma que é. Tipo, tem uma cor, tem uma pessoa que vai, tem uma parte da análise que a gente fala disso também. Que tem esse lugar, né, que é bem demarcado. Porque quando você vê... enfim, esses discursos, né, do YouTube, se você tirar não sei quantos por cento do seu salário, tem gente que não ganha nem isso. Então, não é para essas pessoas que esses discursos estão sendo direcionados. Então, está muito ligado a isso, né, do consumo que você fala, né, de quem tem esse lugar de que ele vai consumir, que faz sentido a pessoa comprar aquilo, fazer aquilo e tal, e quem não. Está muito bem demarcado também nesses discursos, ainda que seja implícito, ainda que seja de forma implícita, por vezes. Enriquecer, né, é um caso ou outro, não é uma... falar disso. Não é uma regra. Esse é o primeiro milhão. Oi? Não, tem um negócio, conquiste seu primeiro milhão. Isso. Quem é que vai... Todo mundo conquistar o primeiro milhão? Como que conquista o primeiro milhão ganhando R$500 por mês? Porque não é todo mundo que vai enriquecer. Na verdade, vai continuar enriquecendo mais branco do que... Exatamente. A tendência é essa. E essa coisa de investimento, ou de não gastar mais e tal, serve primeiro, né, para culpar a pessoa. E isso esvazia essas pautas, essas agendas que a gente deveria ter, que parece até que agora são agendas bregas, que é sobre transporte, moradia, saúde, educação, renda universal. Essas coisas, assim, que agora parece até brega, mas que é o que deve ser a solução, né? E não pensar assim, você enriquece aí, cuidado, economiza dinheiro, faz investimento e você vai se safar disso. Além de ser egoísta, né? Desde o responsabilidade do Estado, né? Essa que é a preocupação. Que foi o que ela falou naquela hora que ela estava falando da individualização da ideia do empreender, né? Você tira do Estado uma culpa, né? Sim. Que é deles. Ai, tem que tomar melhor. Esvazia a agenda.
A Tamires já está ficando doida de tanta coisa que ela vai tem que fazer outra pesquisa. Não, mas é porque tem muitas coisas que vocês falaram que está no texto, mas eu não falei na apresentação. Tem E aí, tem muita coisa do doutorado, né? E tem muita coisa aí. Ele já vai caindo, já sai de um desembarcando no outro. Então, Gente. Ah, caramba. O pessoal já está levantando aqui para ir embora. Alguém do online quer falar mais alguma coisa? Só parabenizar mesmo. Foi maravilhoso. Tá muito maneiro. muito bom. É isso. É só o começo, né? Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Até mais. Obrigada. Sai aqui. Tchau, tchau, gente. Beijo.